Diz que os sobreviventes lá na província que escaparam do cativeiro estão em grande dificuldade e vergonha. Então, um país destruído, uma nação destruída é sinal de vergonha. O muro de Jerusalém é dividido e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias capítulo 1, versículo 3. Irmãos, todo homem, ele possui dons, possui talentos e possui atributos que o identificam como um ser humano, traços que diferenciam um homem de outro homem e que caracterizam cada indivíduo na sociedade. Olhando para Neemias, o homem de Deus possui atributos específicos simplesmente porque ele pertence a Deus, ele vem de Deus, é alguém que tem contato com Deus, alguém que tem uma relação com Deus. Neemias, no verso 6, dos versículos de 1 a 11, ele nos apresenta um líder notável. Ou seja, esse livro de Neemias, ele nos apresenta, no capítulo 1, um líder notável, um homem que tinha participação, um político que tinha participação na monarquia lá na Babilônia. Então, observem que na mesa, que é um dos lugares onde nós confidenciamos algumas coisas, discutimos alguns assuntos, é um lugar especial na casa. Neemias, ele é o copeiro do rei, e como copeiro é aquele que cuida, que prepara o alimento, que testa o alimento, que tem todo um cuidado nessa área. E é nesse momento, enquanto o rei come, certamente eles discutiam problemas da nação babilônica. Era uma espécie de confidente. Neemias, ele era então um grande articulador político. Ele era filho de Recalias e estava entre os israelitas que foram levados como escravos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Quando o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa, então aí tem um problema na história, né? Os babilônios, então poderosos, fizeram cativos os judeus e vem o Império Medo-Persa e acaba dominando sobre eles. Neemias aparece então como uma espécie de membro da corte na Babilônia. Mesmo escravizado, Neemias possuía um cargo importante de grande responsabilidade. Neemias era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. Isso lhe deu uma certa moral junto ao rei, lhe dava certas regalias. Uma delas era ser ouvido pelo rei, uma outra era trocar uma relação de amizade com esse rei. E Neemias era um homem de confiança, afinal de contas o rei comia da mão dele. Se ele não fosse de confiança, ele poderia envenenar a comida e matar o rei. Então era um homem de confiança, e Neemias usou dessa confiança, do respeito e do carinho que o rei tinha para com ele, e a fim de conseguir meios, ele recebe meios financeiros, material para a obra, e recebe uma permissão especial do rei para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros e parte da cidade. Além de soldados e construtores, ele contou com a ajuda de Esdras, um escriba e líder religioso do povo judeu. A obra foi concluída em 52 dias, praticamente um feito inédito, uma espécie de milagre que foi operado por Deus. E a vida de Neemias, ela possui algumas lições que marcam o caráter de um homem de Deus. Em primeiro lugar, Neemias, ele era um homem empático, um homem que tinha empatia. Empatia é o contrário de antipatia, é o antônimo de antipatia. Então, um homem empático, ele foi avisado que Jerusalém estava um caos, que o povo estava sofrendo, o povo estava na miséria, os muros destruídos e os portões haviam sido queimados. Quando ele soube, Neemias ficou triste, chorou, orou, se colocou diante do Senhor, jejuou e ele se dispôs a agir. Essa é uma característica dos grandes ministros, dos homens que recebem o ministério da parte de Deus. Eles veem o problema e não conseguem ficar paralisados diante do problema, eles têm que agir. É o caso de Moisés. Um dia Moisés viu lá os egípcios maltratando os judeus, ele age e acaba matando um egípcio.
Então Neemias não consegue ver a situação e ficar parado. Ele olha o que está acontecendo e, tocado, ele toma a atitude de ir até lá. Então Neemias, ele, no seu relacionamento com o rei percebe que ele estava triste, que ele estava de certa forma incomodado, alguma coisa o incomodava. E o rei lhe pergunta o que estava acontecendo, e o rei também mostrou empatia para com o seu amigo e perguntou: qual a razão da sua tristeza? Por que você anda triste? Tem alguma coisa errada com você? Eu tenho notado que você não está bem. E aí Neemias lhe contou o que estava acontecendo, e o rei lhe permitiu retornar a Jerusalém para reconstruir os muros. O rei foi bastante generoso. Ele forneceu não só material para a realização da obra, como também ofereceu mão de obra. E esta então é a primeira característica marcante do ministério de Neemias, é a sua empatia. Ele soube do sofrimento de seu povo, ele não se omitiu, ele ficou de certa forma tocado, chocado, e chamou para si a responsabilidade e buscou os meios para reconstruir os muros. Segunda característica desse homem: Neemias era um homem de princípios, de coragem e de estratégia. Ele falou com Deus e depois com o rei da Pérsia. Preste atenção: primeiro ele buscou os tesouros do céu, depois buscou os recursos da terra. Isso é uma lição para ser aprendida por todos nós. Esse é um princípio eterno: primeiro os céus, depois a terra. Gênesis nos ensina isso. No princípio criou Deus o quê? Primeiro os céus, depois a terra. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas depois vocês buscam aqui de baixo. Essa é uma regra a ser seguida por todos nós, é uma regra para quem quer ser bem sucedido. Neemias é um homem de coragem, porque ele sabe que vai enfrentar oposição, mas ele tem uma estratégia. Então, em terceiro lugar, Neemias, ele tinha um projeto muito bem definido. Ele não foi lá simplesmente para ver a situação e tentar resolver sem um projeto. Ele tinha um projeto. Assim como Lucas diz que nenhum homem, quando vai realizar uma obra, um homem sério, ele faz essa obra aleatoriamente. Não, ele tem um projeto, ele calcula, tem um cálculo para saber se é possível completar essa obra, para que a obra não fique inacabada. Quando Jesus diz isso, ele está chamando a nossa atenção para Deus. Quando Deus olhou para o sentido de criar esse mundo, ele tem um plano estabelecido. Nada foge ao controle de Deus. Tudo que está acontecendo está dentro daquilo que Deus determinou. Entretanto, como igreja, nós temos uma agenda a defender. E preste atenção: ainda que eu entenda que o fim está próximo, e eu não sei se os irmãos tiveram a curiosidade de olhar o grupo da igreja, mas essa semana, então dei uma olhadinha lá. Na semana passada, o Voltaire fez uma postagem de um encontro que aconteceu dos grandes líderes religiosos. Alguns estão dizendo que esse encontro já está começando a marcar a chegada do anticristo. Eu não sei se já é, eu não sei do tempo determinado. Eu vejo que ainda tem muita coisa para acontecer até a revelação do anticristo, mas Cristo não volta sem que antes não seja revelado o iníquo, o homem da perdição. Isso é claro. Mas observe, ainda que tudo esteja dentro das determinações de Deus, à medida que o tempo se aproxima, vai ficando pior. Tem uma agenda para ser estabelecida contra Deus, contra a sua igreja. Isso é decreto e determinação de Deus, mas eu não posso me curvar a isso, ainda que isso esteja dentro daquilo que Deus decretou. Eu, como cristão, tenho que me levantar contra. Eu tenho que seguir os preceitos divinos. Não é porque esse mundo jaz no maligno e vai trazer para nós o fim da família, tradicional, que eu tenha, sabendo que mesmo que Deus permita isso, eu tenho que concordar. Não, eu tenho que lutar contra. Então, Neemias, ele tinha um projeto muito bem definido. Ele chegou à cidade, viu que a cidade estava devastada, e ele não disse nada ao povo. Ele não falou nada da situação, não comentou nada, não falou nada para ninguém daquilo que ele veio para fazer. É possível que alguns tivessem
olhado Neemias apenas como uma espécie de turista, mas ele vai lá, olha, ele tem um projeto, mas não revelou nada para ninguém. Depois de saber o tamanho da obra, o tamanho do problema, né, ele compartilhou o seu plano. E além de compartilhar o plano, o que ele faz? Ele chamou o povo para ajudar na reconstrução dos muros. Esse é o verdadeiro líder, o líder que mobiliza o povo que se sente seguro, o povo que sabe que esse homem é sério e vai atrás dele, encampa suas ideias, dá apoio, se manifesta a favor dele. E o povo, né, acabou seguindo o líder. Quando o líder sabe o que precisa ser feito, onde e como chegar, como resolver o problema, os seus liderados são encorajados a realizar a obra. Quarto lugar, Neemias, ele era um homem sensível, sério e confiável, por isso falava ao povo com autoridade. Os governadores antes de Neemias exploraram o povo. Esses líderes que se serviam das pessoas, eles buscavam em primeiro lugar satisfação para si. Então eles buscavam se servir e não servir os outros. Isso é uma fuga de uma regra bíblica. Observem, o Senhor Jesus diz para nós que aquele que quiser ser o primeiro seja o que sirva, e não apenas querer ser servido. Eu lembro da minha sogra, né, que ela sempre diz que tem muita gente que é só venha a nós, o vosso rei nada. Isso é um ditado antigo, né? A sua sogra fala alguma coisa para você? Faça que nem eu, não dê ouvidos a ela. Então Neemias interrompe essa cultura dos governadores que exploravam, dos homens que tiravam proveito do povo, né? Ele põe um ponto final na cultura da exploração, da corrupção, e exorta os que tinham a socorrer os necessitados. Quem tem, socorre quem não tem. Agora, ele exortou o povo com autoridade, mostrou o seu projeto, porque a sua integridade era a base da sua liderança. O povo sabia que estava diante de um homem íntegro. Por temor a Deus, ele não usou o seu posto de liderança para tirar vantagens pessoais, mas para servir o povo com dedicação. A integridade do líder é a base, então, da sua autoridade para exortar os seus liderados. Em quinto lugar, Neemias estava preparado para enfrentar todo e qualquer tipo de oposição. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente, eles vão sofrer perseguição. Isso parece ser uma regra para todos nós, mas Neemias estava preparado para enfrentar. Ele levou consigo todos os documentos que garantiam a legalidade de suas ações. Interessante isso. E mesmo assim, ele enfrentou grande oposição. Nós vamos ver que tem um período de tempo aí. Tem Ciro, 559 a 530 a.C., Dário, 522 a 486 a.C., sempre foram contra a reedificação dos muros da cidade de Jerusalém. Esses homens, imperadores, passaram, eles sempre foram contra a reedificação dos muros, sempre foram contra o levantamento, a reconstrução da cidade santa. Essa perseguição aos judeus continuou até o período de Assuero, que vai mais ou menos 486 a 465 a.C. Agora, três homens, eles se destacam na intenção de atrapalhar a obra. O livro de Neemias vai nos mostrar que tem três sujeitos, né? Gente fina, se você puder evitar eles, evite, né? Sambalá, alguns chamam de Sambalate, né? Mas Sambalá, o Honorita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio. Esses homens perversos e astutos fizeram de tudo a fim de prejudicar a obra e fazer com que Neemias pare. A intenção deles era colocar um ponto final na reconstrução dos muros, atrapalhar. E aí um deles manda um convite lá, né, para o Neemias. E o Neemias diz assim: olha, eu não posso ir porque eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Preste atenção, Deus nos chamou para fazer uma grande obra, e não vai ser qualquer um que vai nos impedir. Esses homens, com seus aliados, insultaram, zombaram, atacaram armados e armaram emboscadas para capturar Neemias.
torná-lo prisioneiro, fazê-lo parar. Tentaram de todas as formas fazer-lhe mal, divulgaram notícias falsas, provocaram rebelião contra a Pérsia e induziram Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse, até por entrar num lugar do templo que era proibido entrar, somente os sacerdotes entravam lá. E como Neemias não conhecia, eles tentaram fazer com que o Neemias entrasse. Então fizeram de tudo para jogá-lo contra o povo, tentaram de todas as maneiras evitar a reconstrução da cidade santa. E por último, Neemias não se deixou levar pela oposição, ele não deu ouvidos à voz do inimigo. Neemias, ele tinha um alvo, ele tinha uma missão, e ele não queria parar. Durante o dia, diversas vozes chegam aos nossos ouvidos. Preste atenção. Às vezes nós estamos bem, estamos trabalhando, temos projeto de vida, mas de vez em quando chega uma voz nova, né, nos nossos ouvidos: faça isso, faça aquilo outro. Ontem eu estava em casa e à tarde eu estava prestes a sair, eu vi alguém dizer assim: ó, faz silêncio, que tem alguém fazendo uma entrevista de emprego. Antigamente os caras faziam entrevista de emprego pessoalmente, agora é por telefone. Foi interessante. Uma voz que chega no ouvido. Irmãos, durante o dia muitas vozes chegam nos nossos ouvidos. Algumas vozes soam bem, algumas propostas são tentadoras, são interessantes, mas não significa que seja a vontade de Deus. Então nem tudo que nós ouvimos está dentro da vontade de Deus. Nós temos que estar atentos para saber se é voz de Deus ou não. Neemias nos ensina a não dar ouvidos aos inimigos e seguir em frente olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a não parar, a não desistir. Os homens, nem sempre, eles dizem o que nós queremos ouvir, mas Deus geralmente diz o que nós precisamos ouvir, precisamos escutar. É necessário então estar disposto a ouvir a voz de Deus. Muitas vozes que falam conosco, afirmando que são de Deus, não são. São vozes humanas, que manifestam o desejo de coração de homens. Algumas delas são verdadeiras ciladas. Então Neemias nos ensina a ter cuidado com aquilo que ouvimos, com as propostas que chegam até nós, com as propostas que estão aí diante de nós. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que a vida de Neemias tem a ver conosco, que vivemos no Brasil no século 21? Eu penso que tudo, porque nós estamos a uma semana da maior e mais importante eleição da nossa história. E se você não sabe como escolher, ou se você escolhe os seus candidatos por simpatia, eu quero que você preste atenção na vida desse homem. Olhe para os projetos, olhe para a vida pessoal de cada um, olhe com quem essas pessoas andam, com quem eles se envolvem. Lembra daquele ditado: mostra-me com quem andas que eu... Te direi quem és, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Isso porque o Brasil precisa de líderes piedosos, com princípios cristãos, homens sábios, honestos e de liderança relevante. O Brasil precisa de um homem que defenda princípios bíblicos, princípios divinos. O Brasil precisa de um homem que se aproxime do perfil político de Neemias. Um homem que assuma a presidência da República Federativa do Brasil no espírito de Neemias. Não estou falando nada de espírito aqui, tá? Por favor. No espírito é na fé, na coragem, na disposição, na sensatez, na sabedoria, tá? Disposto a ouvir a voz de Deus, não dar ouvidos à voz do inimigo e seguir em frente com um propósito e com um plano muito bem determinado. Agora, Neemias era um homem que nos apresenta uma consciência fora do comum. Primeiro, ele sabia que ele era um escolhido de Deus, que ele pertencia ao povo de Deus, mas ele estava servindo como escravo numa corte pagã. Então Neemias era um homem de Deus servindo um reino pagão. Mas mesmo assim, esse homem não se envolve com esse reino pagão, ele continua sendo homem de Deus, onde quer que ele esteja. Ele falou com Deus e depois com o rei, a fim de mudar o quadro e o panorama. Deus nos escolhe para mudarmos o quadro.
para mudarmos a situação em volta de nós. Ele apresentou um plano e convocou o povo. Neemias pôs fim à corrupção e levou o povo à integridade e à vida em serviço. Agora, você acha isso impossível para o nosso país, para o nosso Brasil? Eu acho que não, porque eu não tenho a menor dúvida que Deus já levantou um Neemias em nosso meio e que ele está à frente do nosso país. Nós precisamos apenas reconhecê-lo como uma espécie de Neemias brasileiro, levantado por Deus, que olhou para o Brasil como Deus fez com Israel. Um dia Deus olhou para Israel, se compadeceu do seu povo, resgatou o seu povo, deu a ele homens sérios, notórios, que lideraram o povo. E parece que em todo esse período da nossa história, esses anos todos de sofrimento, de exploração, Deus olhou para nós. E o povo de Deus precisa ver isso, precisa entender que essas características do nosso presidente parecem muito com Neemias. Eu vou provar para você. Em primeiro lugar, Deus nos deu um presidente que tem empatia com a nossa nação. O presidente ama o Brasil e o seu povo. Ele nomeou um ministério totalmente técnico. Isso foi algo inédito na história do Brasil. Antes, os ministérios eram entregues a políticos, a partidos políticos, e os benefícios não chegavam à população. Isso é inédito, então, na história do Brasil. O presidente reduziu gastos, diminuiu impostos, aumentou auxílios aos mais pobres, que antigamente era no máximo, estava em torno de R$200, ele aumentou para R$600 no mínimo. E mais, antigamente, quando os que recebiam essa mixaria e que conseguiam emprego, perdiam a mixaria. Hoje em dia não. Se você recebe a mixaria, conseguiu um emprego, você recebe mais 200 em cima. Mulheres que são mães solteiras recebem o dobro. Então, um presidente que olha para a nossa nação, criou o 13º salário, do Auxílio Brasil. Ele foi o governo que mais protegeu a mulher e a criança. E nota que tem leis até específicas para crianças que nascem com problemas cerebrais. Infelizmente isso não é divulgado. Se tem uma das frases que se tornou mais comum no nosso país, foi isso, a Globo não mostra. Mas tem alguém que mostra. E nós temos que estar atentos para essas informações. Foi criado um pacote anticrime no Brasil. Isso reduziu a criminalidade, as mortes por homicídio. Em segundo lugar, o presidente é um homem de princípios, um homem de coragem, um homem de estratégia. Eu acho interessante essas estratégias. No dia 7 de maio de 2021, o presidente foi inaugurar uma ponte sobre o rio Abunã, lá em Porto Velho. Interessante isso. E, como todos nós sabemos, a imprensa só divulgaria se recebesse dinheiro. Ninguém ia falar sobre essa ponte. Essa ponte era estratégica porque antes passavam lá caminhões e carretas e eram extremamente explorados, né? Tinha gente que para passar lá, atravessar de balsa, tinha que pagar em torno de R$200. Então ele vai lá e vai construir uma ponte. E aí o ministro da infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas, disse assim: presidente, nós estamos aqui inaugurando, tem muita gente aqui, não tem ninguém na imprensa, e a imprensa que está aqui, ninguém vai falar nada. Ele disse: vai. E disse: como que vai? Bolsonaro foi lá, pegou uma moto de um policial, botou o ministro na garupa e atravessou a ponte, os dois sem capacete. E aí o ministro disse assim: presidente, vão cair de pau na gente amanhã, dizendo que o senhor pegou a moto que não devia, não era sua, atravessou a ponte sem capacete, dando um mau exemplo. Ele disse: tudo bem, mas eles vão ter que falar da ponte. Então é um homem que tem estratégia, não está assim. Observem as lutas diretas contra o STF, a maneira como ele se comporta, a maneira como... Tem gente que não consegue entender esse modo truculento de agir. O modo truculento de agir é para manifestar o outro lado lá, para que haja uma represália de lá, para que o povo veja que ele está lutando sozinho. É alguém que precisa das nossas orações. Seus princípios fazem parte da agenda cristã para o mundo. Preste atenção, em primeiro lugar, um Deus Criador merece ser reconhecido, reverenciado e adorado. E nós temos um presidente que honra a Deus. A família, ela segue o modelo bíblico, composta por um homem macho, uma mulher fêmea, e que geram filhos macho e fêmea. Então,
um presidente que honra a Deus, um presidente que defende a família bíblica, criada no Éden. O presidente do Brasil, ele é contra o aborto desde a sua concepção, é contra a ideologia de gêneros. E sobre essa história de ideologia de gênero, toda vez que eu falo isso, eu lembro que nós estávamos em Boa Vista esse ano, e nós estávamos num local lá, num banho lá, particular, e eu fui ao banheiro e tinha 3 portas. Aí tinha ele, ela e um neutro no meio, não tinha nada escrito. Eu perguntei do cara, esse banheiro aqui, esse banheiro aí é para quem quiser entrar. Pode entrar todo mundo junto aí, macho, fêmea, entra de qualquer jeito. Né? Lá em Boa Vista, tá bem aqui, pertinho, longe de nós. Então, o presidente, ele tem um projeto de governo muito bem definido e sem influências malignas para corromper a nação. O governo Bolsonaro arrecada mais do que gasta. Isso, na linguagem econômica, chama-se superávit. Você não sabe, quando um país tem superávit, ele não precisa aumentar impostos. Por isso que ele reduziu impostos. Todos os estados receberam dinheiro suficiente para pagar suas folhas e investir em saúde. O Brasil hoje é um país que está bem. Inclusive tem alguém criticando aí, existe um grupo que está criticando o governador, que sabem que tem dinheiro nos cofres do estado, tem muito dinheiro que veio do governo federal e ele não tem utilizado, está guardando não sei para quê. Ou eu sei, né? Não sei. Irmãos, não faltou dinheiro para combater a Covid-19, construir leitos de UTI. Antes do governo Bolsonaro, nós estávamos no Rio de Janeiro, eu e Dona Orlene, e nós vimos professores aposentados vendendo bombom, preste atenção, vendendo bala, vendendo chamate, tá? No centro da cidade, porque eles não tinham dinheiro para pagar aposentados. Não tinha dinheiro, os cofres haviam sido saqueados todos. Tem vídeos na internet aí falando do ex-presidente aí, mostrando a situação em que estava o país. E aí as pessoas estavam com aquela banquinha pendurada aqui, escrito, olha, me ajuda aí, eu sou professora, mas sou aposentada, não tenho dinheiro para me pagar e eu estou aqui sobrevivendo, me ajuda. Gente no trem vende de tudo, né? Acho que no trem no Rio vende até a pólice de seguro. Pessoas compram tudo lá. Houve redução de impostos como IPI e ICMS, houve redução no preço dos combustíveis, entre outros. Ele criou mais emprego que todos os trabalhadores oficiais da Argentina na ativa. Você sabia disso? Que o nosso governo, em menos de 4 anos, criou quase 4,5 milhões de empregos. O Brasil é o único país no mundo hoje que pode comemorar crescimento econômico e deflação. Sabe o que é isso? É queda da inflação, constantemente. Enquanto a Europa e as grandes potências sofrem, o Brasil cresce e será melhor a cada ano. Irmãos, para quem não sabe, o inverno europeu está se aproximando. E essa guerra vai fazer com que Putin feche as torneiras do gás e muita gente vai morrer de frio na Europa. Anotem o que estou dizendo para vocês. Esperem. Não se resolve os problemas de uma nação em 4 anos. As acusações que eu vejo é como se o governo que nós tivéssemos tivesse o dever e a obrigação de resolver todos os problemas em 4 anos. As críticas que o presidente recebe parece que ele já está aí há 20 anos e na realidade não está. Agora, esse homem já mostrou que é capaz. Eu não tenho a menor dúvida de que esse homem é conduzido por Deus. E preste atenção numa coisa, ainda há casos de Covid, não acabou ainda não. Ainda tem gente precisando de ajuda, ainda estamos enfrentando uma guerra. E, para quem não sabe, a semana passada foram vistos tanques da China partindo em direção a Moscou para serem utilizados. É possível, tem alguns que estão pensando que é possível que aconteça um envolvimento maior e essa guerra cresça e se alastre. O presidente da Rússia disse que ele não vai hesitar em usar arma atômica, bomba atômica. Alguns já estão falando em terceira guerra mundial, eu não sei, mas eu olho para dentro do nosso país, e para dentro do nosso país a coisa está muito boa, nós estamos muito bem, e eu desejo que continue assim. Por isso estou falando essas coisas para vocês. Então, ainda nós não podemos esquecer que nós temos uma oposição idiotizada, que vota tudo contra
vota contra tudo aquilo que é para benefício da nossa nação. Nós temos um STF que insiste em prejudicar o país. O presidente concedeu uma espécie de piso básico e aumento para os enfermeiros em torno de R$ 4.750. O STF foi lá e anulou. Parafraseando o Gilberto Mestrinho, alguém lembra do Gilberto Mestrinho? Quem lembrar do Gilberto Mestrinho vai ganhar uma sacola de peixe. Gilberto dizia assim, que o Amazonas estava no rumo certo com Gilberto. Lembra dessa frase? Então, o Brasil está no rumo certo, porque o presidente tem um projeto de governo muito bem definido. Assim como Neemias, Bolsonaro tem se cercado de pessoas da mais alta competência. Contra fatos e números não há argumentos e nem mimimi. Quarto ponto aqui, Neemias era sério e confiável, assim como eu confio no homem que aí está. Eu não conheço nenhum depoimento que desabone a conduta do nosso presidente. Para quem não sabe, Celso de Mello mandou divulgar aquela reunião que era sigilosa, lembra? Com a ideia de poder revelar que tivesse alguma coisa lá para ele pegar o presidente. E o fez a pedido do Sérgio Moro. E a única coisa que encontraram lá foi palavrões. Isso é uma das coisas que eu ouço. Alguém diz assim, o presidente chama muito palavrão. Irmãos, eu não quero o Bolsonaro para educar meu neto. Tá? Eu não levaria o Bernardo para ser educado pelo Bolsonaro. Eu quero ele para continuar governando o país. Só isso. Não estou preocupado com a boca dele. A boca dele vai cuidar. Quem sabe um dia ele aprende, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas aí eu falei ontem para uma pessoa que eu conheço, eu disse isso. Se você também não fala palavrão, atire a primeira pedra no presidente. E eu conheço esse cara que quando ele fala lá no campo, quando a gente está jogando, ele fala 3 palavrões e um elogio, né? Então, se você não peca com a língua, lembra que Tiago disse? Se você não peca com a língua, você é varão perfeito. Então, eu não conheço nada que desabone a conduta dele. O presidente não recebeu nenhuma condenação por corrupção ou improbidade administrativa. Nós temos aqui um homem que não se vende, que não aceita suborno nem dinheiro ilícito. A prova está nos autos da Lava Jato. Para quem não lembra, o ex-ministro Joaquim Barbosa disse que Bolsonaro foi o único que não pegou dinheiro ilícito. Assim como Neemias, o presidente pôs fim a anos de corrupção, levou o povo sério e esclarecido desse país a amar o Brasil. De novo nós conseguimos ver o povo vestindo verde e amarelo. Bolsonaro trouxe de volta o orgulho das nossas cores, integridade e de vida e de serviço. A maioria dos brasileiros hoje paga seus impostos em dias e paga com prazer, porque sabe que volta em benefício. Por isso, o Brasil arrecadou mais, mesmo com redução de impostos. O povo está entendendo o que significa ser brasileiro e tem visto onde o dinheiro público está sendo aplicado. E por último, assim como Neemias, Bolsonaro é um homem temente a Deus. Eu não estou dizendo que ele é crente, em nenhum momento. Não estou dizendo que eu tenho certeza que ele é salvo ou que ele é santo. Eu estou dizendo que ele é um homem que teme e que busca o Senhor. Eu nunca vi um presidente buscar o Senhor abrindo as portas da sua casa para onde ele mora para cultuar a Deus. Para quem não sabe, o pastor André Mendonça, que é um dos ministros do STF hoje, ele é um pastor presbiteriano e ele é o responsável por levar a palavra nos cultos realizados no Palácio da Alvorada. Bolsonaro faz isso desde quando ele se candidatou à presidência da República. Ele sempre se cercou de pastores, de crentes, de pessoas voltadas para com o Senhor. Semana passada, o presidente esteve na ONU e levou o Malafaia na comitiva. Alguém sabe disso? Como teólogo, eu não gosto do Malafaia, tá? Mas é melhor o Mala do que os feiticeiros que ungiram Lula, pode ter certeza. É melhor andar com o Malafaia do que com os feiticeiros que ungiram Lula. Irmãos, esta eleição definirá o nosso futuro como nação. Ou continuaremos com liberdade para viver e cultuar a Deus, ou teremos um monte de comunistas mercenários a nos explorar e perseguir. Eu não quero deixar um país comunista para os meus filhos e para os meus netos. Um regime maldito que não respeita Deus, seu povo
e por isso não deu certo em lugar nenhum. Sabem por que Neemias foi uma bênção? E vocês sabem por que o governo do Brasil está bem? O capítulo 2, o verso 11, o verso 8 de Neemias, do livro de Neemias, responde: a mão do Senhor era com Neemias. Por que nós estamos bem? Porque a mão do Senhor é conosco. E que não sejamos nós que venhamos como crentes, como cristãos. Eu não estou falando só para os membros da Igreja Batista Bíblica em Cidade de Deus, estou falando para aqueles que vão me ouvir depois. Que você não seja aquele que vai levantar sua mão contra esse projeto divino. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe o nosso Brasil. Eu acho muito bonito aquela frase que os monarcas lá da Inglaterra, do Reino Unido, dizem: vida longa, lembra? Diziam vida longa à rainha, né? A rainha se foi, a gente estava torcendo pela aí, ela foi. Deus a levou, a rainha. Então agora é vida longa ao rei, né? Eu acho muito bonita essa frase. Então, vida longa ao nosso presidente. Então, que Deus nos abençoe.